cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, saudações vascaínas. Segunda-feira, uma ótima semana para todos nós, que Papai do Céu possa nos abençoar. Para quem está indo para o trabalho, para quem está indo para a escola, para quem está em casa, cuidando das crianças, dando aquele talento, fazendo aquele rango. Para todos nós, uma ótima semana, ótima segunda-feira. Apesar dos apesares, né, gente? A gente vai falar muito da partida de ontem. Já de antemão, gente, eu peço perdão a vocês. Ontem eu ia me fazer presente logo após a partida, acabou 6 horas. Eu ia gravar um vídeo aqui. O que acontece é que onde eu moro, a minha internet ontem, o serviço de internet, a gente ficou sem internet de 5h40 da tarde, desde a hora que acabou o primeiro tempo do jogo do Vasco. 5h40 não, 5 e pouquinho da tarde, até meia-noite vral, né? Quase 1 da manhã, por isso. Ontem eu não me fiz presente aqui no nosso canal. Quem me acompanha aqui no nosso canal já sabe que eu ponho vídeo todo santo dia religiosamente. Ontem eu tive esse imprevisto, por isso não coloquei o conteúdo. Eu poderia até mesmo, de repente, fazer ali um pacote com dados móveis ali da internet comum, do 4G, da Vivo, da Claro, enfim, para trazer a notícia para vocês. Só que eu vou ser sincero para vocês, eu sou um cara chato. Eu gosto de trazer a notícia, eu gosto de trazer as imagens, gosto de mostrar lances, tudo. E aí com o pacote de dados eu não consigo oferecer a qualidade de imagem para vocês. Por isso, então, não me fiz presente no dia de ontem. Já peço para vocês aí, já que eu tô falando pra caramba antes de começar a falar do Vasco, né? Se inscrevam no nosso canal, dê essa força pra gente crescer. Ajuda a gente, galera. Você que ainda não se inscreveu, dá essa forcinha pra gente por vários motivos. O primeiro, Vascaíno ajuda Vascaíno. O segundo, é de graça, não custa nada. E o terceiro, é só clicar no botãozinho, pronto, já está ajudando o nosso canal. Dito isso, meus amigos e minhas amigas, vamos dar início então ao nosso conteúdo, né? Nessa fatídica segunda-feira, dia 29 de janeiro, uma ressaca sem precedentes, né? Só que antes de eu falar do futebol de campo, né, galera, ontem a zebra tava solta, né? Não sei se é a zebra não, mas não tava tudo normal ontem no Vasco não, porque ontem pela manhã, 11 da manhã, o nosso R10 Score entrou em quadra, né? A bola subiu pela partida de quartas de finais da Copa Super 8, da temporada 23-24 do nosso basquetebol. O nosso Vasco da Gama enfrentou a equipe do Paulistano. É isso mesmo, o mesmo Paulistano que pelo NBB a gente já vem se acostumando a vencer, né, galera? Então, era dado por nós, torcedores, não como um jogo ganho, que a gente tem que respeitar o adversário. Só que a gente imaginava-se que o Vasco conseguiria assim, passar nessa primeira fase, né, para de repente se classificar para uma semifinal. Enfim, infelizmente a vitória não veio. O nosso Vasco começou perdendo desde o primeiro quarto, né, tentou buscar a reação. O Vasco ontem, ofensivamente falando em quadra, muito abaixo daquilo que a gente está acostumado a ver, né? O Eugênios, o Marquinhos, mas não estou criticando nenhum dos jogadores não, porque assim, é um início de trabalho, né? A gente tem que lembrar que o Vasco está retomando agora a elite do basquetebol brasileiro, né? A gente conseguiu se classificar para a Copa Super 8, seria sensacional se a gente chega aí numa semifinal e classifica para finais, óbvio, seria top, mas infelizmente não aconteceu. E vocês já estão acompanhando aí, né, um trechinho dos atletas se aquecendo na quadra de São Januário. Vale a pena deixar o registro para vocês que ontem pela manhã em São Januário, no nosso ginásio, mais de 1.300 torcedores se fizeram presentes, com bandeiras, com faixas, cantando o jogo inteiro. A torcida do Vasco é realmente diferente, né, galera? Para quem tá acostumado a ver aquele jogo de basquete, água de salsicha, aquele jogo sem graça, a nossa torcida dá show. Até mesmo a NBA, que é um show dentro de quadro, os caras arrebentam, jogam muito, uns ginásios estrondorosos para 30, 40 mil pessoas lá nos Estados Unidos, né? Ficam abaixo aí da torcida do Vasco. Em termos de torcida, nosso Vasco está de parabéns, mas infelizmente a vitória não veio, mas eu vou deixar o registro. Meus parabéns a todos os atletas, né? Todos os atletas, inclusive aí o patrocinador Master, um dos patrocinadores aí do nosso Vasco da Gama, né, o Pedro Ortega, né? A todo mundo aí, meus parabéns. Faz parte, acontece, vida que segue. Galera, é o seguinte, para não ficar só no que eu tô falando, o nosso treinador Léo Figueiró falou após o término da partida. Ele falou da importância, né, do Vasco ter encontrado essa derrota agora no seu primeiro mata-mata aí dessa formação de elenco, né? Ele disse que é importante para a equipe amadurecer, para a equipe entender que em uma competição de tiro curto, de mata-mata, né, não permite erros, enfim. Então, abre aspas aí pro treinador do nosso R10 Score Vasco da Gama, Léo Figueiró, e eu já volto. Eu queria te perguntar a importância desse jogo na experiência de uma eventual classificação para os playoffs ao final da temporada.
Eu acho que entender como, para aqueles que ainda não participaram tanto dessas situações, entender que um jogo eliminatório pede, né? Em termos de atenção, em termos de foco, em termos de união, seja lá o que for. Eu acho que tudo faz parte de um processo. Essa derrota, ela com certeza é uma derrota triste pra gente, mas vem recheada de lições, recheada de experiências que vão poder agregar pra gente num futuro playoff. Bom, é isso aí, né, galera? Eu concordo, assino embaixo, né? Então é isso. Parabéns aí a galera do nosso Vasco, né? Dessa vez não deu, mas vida que segue. Lembrando que a gente já retorna às quadras nos próximos dias, com partidas válidas pelo Novo Basquete Brasil da temporada 23-24. Dito isso, meus amigos, vamos entrar agora no assunto mais polêmico, né? É a partida de ontem entre Bangu e Vasco da Gama. A gente fala Vasco e Bangu porque a gente põe sempre o nosso time em primeiro lugar, né? Mas na verdade ontem era Bangu e Vasco, o mando de campo era do Bangu, o Bangu vendeu o mando de campo para essa partida ser realizada lá em Brasília, no Distrito Federal, no estádio Mané Garrincha, né, galera? Com essa situação, vocês observam aí a chegada do nosso elenco aí, a cidade de Brasília e coisa e tal. Gente, é o seguinte, o nosso Vasco vai enfrentar uma pequena maratona, né? Nosso Vasco viajou no sábado para Brasília para enfrentar ontem a equipe do Bangu. Viaja amanhã para Uberlândia, tá, gente? Isso mesmo, o Vasco viaja para Uberlândia, no interior de Minas Gerais, para enfrentar a equipe do Nova Iguaçu, que também vendeu seu mando de campo lá para Minas Gerais. O Campeonato Carioca esse ano tá itinerante, né? Para os mais céticos, né, que não gostam, criticam, eu nunca vi o Campeonato Carioca fora do Rio e não sei o que, coisa e tal. Realmente, faz até um pouco de sentido. Mas, por outro lado, eu concordo plenamente, tanto com a diretoria do Vasco, até mesmo com a diretoria dos outros clubes que estão vendendo seus mandos de campo contra clubes grandes, que é o caso do Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo. Sabe por que eu acho legal? Porque, por exemplo, eu mesmo aqui, eu moro a 1h30 da capital, 1h30 do Rio de Janeiro. Ou seja, para quem mora ali dentro do Rio de Janeiro, dependendo de onde a pessoa mora no Rio de Janeiro, tá quase a mesma distância em termos de horas, de minutagem, para chegar em São Januário de mim, que não moro na capital, mas moro perto, relativamente dizendo. Então, para mim, é mais simples, é muito mais fácil ver o Vasco da Gama. O Vasco já veio fazer amistosos aqui na minha cidade, na cidade vizinha, já fez pré-temporada na minha cidade. É muito mais simples eu acompanhar o Vasco que a galera que mora aqui no estado do Rio de Janeiro. E pro torcedor que mora off-Rio, Minas Gerais, Brasília, Espírito Santo, Manaus, Pará, no Nordeste todo, ali tem muito vascaíno, no sul do nosso país, no Centro-Oeste. Então, assim, é bacana a gente ter um Vasco itinerante que vai até o seu torcedor, porque o nosso Brasil é muito grande, né, galera? Se o nosso país fosse aí como aqueles países da Europa, que são bem menores, né? Por exemplo, o estado do Rio, né, se equivale a vários países aí da Europa, né? Então, se o nosso país fosse um país menor, seria mais fácil dos torcedores virem até o Rio. Com essa situação, então, o Vasco vai até a torcida. Galera, é o seguinte, segue na tela aí, vocês já acompanham a arte, os atletas que foram relacionados para a partida entre Vasco da Gama e Bangu, que aconteceu ontem, e também para Vasco e Nova Iguaçu, que vai acontecer na próxima quarta-feira, foram os seguintes jogadores: o goleiro Léo Jardim, o goleiro Halls, Maicon Léo Medel, Robert Rojas, João Vitor, Paulo Henrique, Puma, Lucas Piton, Julião, Pablo, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Matheus Carvalho, Jair, deixa eu ver, Puma, né? Deixa eu prestar atenção aqui. Rossi, Serginho, Eric Marcos, Davi Correia, Ryan Vitor e Pablo Verrete, né? Esses são os jogadores que foram relacionados para essa maratona de partidas. A gente enfrenta agora o Nova Iguaçu, lá em Uberlândia, depois o nosso elenco retorna ao Rio de Janeiro para enfrentar o nosso maior rival no próximo domingo no Maracanã, 7 horas da noite, tá, gente? Aí vocês já estão acompanhando aí uma linda festa que a nossa torcida fez na porta do hotel, recepcionando os nossos atletas. Tá de parabéns a todos os vascaínos aí do Distrito Federal de Brasília, representaram todos os Cruz Maltinos, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Linda festa, muito bacana, com bandeira, com fogos, cantando, tirando foto ali com os jogadores, pegando autógrafo. Acho também muito bacana a atitude dos jogadores do nosso elenco: Dimitri Payet, Pablo Verrete, Guilherme Medel, Léo Jardim, até mesmo o Robert Rojas, que acabou de chegar, vocês observam aí na tela. Todos esses atletas dando muita atenção, muito carinho pro torcedor. É bem verdade também que esses atletas têm um compromisso com o Vasco, e o Vasco também tem um compromisso para com o sócio torcedor. Eles têm que parar ali para dar uma atenção, mas de qualquer forma é bacana que eles estão fazendo isso com um sorriso no rosto, estão fazendo isso com alegria.
né, com felicidade de estarem vestindo a camisa do nosso Vasco, diferente de outros atletas que às vezes têm essa obrigação que o clube determina, né, para com o torcedor, às vezes vai tirar uma foto de cara amarrada, às vezes ao invés de dar 20 autógrafos, dá 2, 3 só e vai embora de cara feia. Então tá de parabéns todos os atletas do nosso elenco que estão aí dando uma atenção e reconhecendo o amor do nosso torcedor, né, pelo nosso clube de regatas Vasco da Gama. Galera, agora é o seguinte, né, nosso Vasco, a equipe que foi escalada ontem pelo nosso treinador Ramon Dias, foi quase um Vasco, digamos assim, que com força total, né? Foi um Vasco bem forte para enfrentar o Bangu, que é o lanterna da competição. Então o nosso Vasco entrou em campo com a seguinte escalação, com o nosso goleirão Léo Jardim, Rojas jogando na lateral direita, o Robert Rojas. A dupla de zaga foi Medel e João Vitor, Piton na esquerda, Jair, Paulinho e Dimitri Payet formando a meiuca, o Payet como 10, armador mais avançado, né? Eric Marcos iniciou a partida pelo lado direito de campo, David Corrêa pelo lado esquerdo e Pablo Verrete centralizado, né? O nosso centroavante argentino, que daqui a pouco inclusive eu vou falar dele, tá, gente? Aí é o seguinte, essa equipe aí foi a que iniciou a partida. No decorrer da partida, na verdade no intervalo, né, o Paulinho precisou sair, na verdade, um pouco antes, porque ele sofreu uma entorse no joelho para a entrada de Bruno Prachedes. Com a situação do Paulinho, ele já deve retornar ao Rio de Janeiro antes do elenco principal e ele será submetido a exames de imagem, tá, gente? Então vamos torcer aí, ó, bater na madeira para que não tenha sido nada de grave, tenha sido só mesmo um entorse no joelho ali, de repente um gelo, um exercíciozinho e ele volte aos gramados, né? Porque o Paulinho é o pulmão do nosso meio-campo, né? E vai fazer muita falta diante o Urubu aí no próximo domingo. E não só diante o Urubu, a gente tem que pensar também em toda a temporada. Não adianta pensar só no jogo contra o Flamengo e esquecer de todo o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, né? Enfim, então vamos torcer aí pro Paulinho não ter se lesionado para não ter sido nada grave. Aí é o seguinte, gente, a partida terminou o primeiro tempo pelo placar de 0-0, só que aos 4 minutos do primeiro tempo ali, no início o Vasco estava amassando o Bangu, procurando gol a todo custo, né? Em uma falta ali, digamos assim, boba, na entrada da área do Bangu, tá? O Vasco perdeu a bola no ataque, o Bangu foi sair jogando, o Jair foi ali dar um carrinho, né? Para roubar a bola, para tentar logo recuperar a bola para o Vasco continuar ao ataque. O árbitro da partida simplesmente só faltou ali o nariz de palhaço, né, e a roupa colorida, porque ele foi um brincalhão, ele foi um vacilão, fanfarrão, né, o tal de Tarcísio Pinheiro Caetano, isso mesmo, esse cidadão que vocês acompanham a imagem dele aqui na tela, ele fez a maior cagada que poderia ter sido feita ontem, né, nas rodadas de todos os campeonatos regionais que ocorreram aqui no Brasil. O cidadão, inclusive, eu acho que ele pode se inscrever para o prêmio de pior árbitro de todas as galáxias, né? Porque eu nunca vi o cara com 4 minutos de jogo, numa falta onde o Jair mirou somente a bola e acertou a bola. Tudo bem, o pé dele estava um pouquinho acima, só que foi assim, não foi maldoso, e na verdade ele acertou a bola e depois com a outra perna ele acerta a alavanca derrubando o jogador. Então é o seguinte, galera, eu não sou analista de arbitragem, tão quanto o árbitro, só que como torcedor de futebol, vou ser sincero, essa falta que o Jair fez, no máximo, era para um cartão amarelo. No máximo, tá? Álvaro Silva, mas o pé direito dele acertou a bola. Ok, mas o pé esquerdo varreu o cara. Então, assim, no máximo, era ali para um cartão amarelo, né? Dependendo do árbitro, nem cartão daria. Chegaria no Jair e falava, ó, segura a onda, mais uma dessa eu te tiro do jogo, né? Ou se fosse um árbitro um pouco mais enérgico, chegava, dava amarelo e falava, ó, mais uma dessa tá fora. Essa foi a primeira, já tá amarelado, mais uma tá fora. Não, o camarada foi lá e deu vermelho direto. Então assim, sem explicação nenhuma, uma vergonha. Dentro dessa situação, o CEO da SAF do Vasco, Lúcio Barbosa, retornou ao Rio antes do esperado. Ele e o Alexandre Matos estavam em Brasília junto com o nosso elenco, estavam lá no Mané Garrincha para acompanhar a partida. Esse imbróglio deu um bafafá. Teve um membro da FERJ que discutiu com a torcida do Vasco, eu nunca vi um membro da federação discutindo com o torcedor. Para começar, esse cara tá errado em falar qualquer coisa com o torcedor, porque o torcedor tá ali, pagou o ingresso, o time dele foi lesado, então o torcedor tem direito de falar o que quiser. Agredir não, mas o torcedor tem direito de falar o que quiser. Então se o cara retrucou, se o cara ficou putinho, ou ele tira o crachá dele da FERJ e para de trabalhar na FERJ, ou ele pega as coisas dele e sai do estádio. Agora, o que ele não pode é discutir com o torcedor do Vasco, porque o Vasco foi ontem roubado na cara dura. Eu não vou falar mais coisas aqui, porque
porque eu posso ser processado depois, mas que o Vasco foi garfado ontem na cara dura, foi roubado ontem na cara dura, e isso sim foi, né, gente? Aí com essa situação, o Lúcio Barbosa já chegou ao Rio de Janeiro, e é o seguinte, já foi solicitado a Federação Carioca, e o Tarcísio Pinheiro Caetano não fazerá mais parte de nenhuma comissão de arbitragem para apitar nenhum jogo mais do Vasco na temporada 2024, isso mesmo. Tarcísio Pinheiro Caetano não vai participar de nenhuma comissão de arbitragem mais em qualquer jogo do Vasco relacionado ao Campeonato Carioca, uma vez que ele é da Federação Carioca, né? Essa informação quem trouxe agora quentinha pela manhã foi a ESPN Brasil, tá? Então, se isso vai acontecer mesmo, ó, meus parabéns ao Lúcio Barbosa, era disso que eu tava falando que o Vasco precisava, né? Era disso que eu tava falando que o Vasco precisava. Vamos ver agora se outros árbitros que forem escalados vão continuar fazendo isso aí. Porque se continuarem fazendo isso aí, vai ficar escancarado que é a máfia do apito. Mas vamos torcer, né, galera? É o seguinte... O Vasco voltou para a segunda etapa, né? Entrou aí, deixa eu ver aqui, entrou o Ryan no lugar do Eric Marcos, entrou também aí o Puma no lugar do Rojas, né? Tá, galera? E aí é o seguinte, o Vasco melhorou um pouco, o Vasco continuou ali buscando o ataque, tudo bem que o Vasco errou bastante, a gente conseguiu chegar a abrir o placar com o Bruno Prachetti, numa jogada do Dimitri Payet ali pela meiuca, ele rolou pro Piton na esquerda, Piton colocou na área, Prachetti chegou, colocou pra dentro, abriu o placar 1-0, aí depois, infelizmente, o nosso goleirão Léo Jardim, a nossa muralha, acabou falhando, né? Ele acabou caindo um pouquinho atrasado, a bola passou por baixo dele, né? Uma infelicidade, né, galera? Não vamos fuzilar, não vamos queimar o nosso goleiro aqui. Ano passado foi um dos melhores goleiros do Brasil, né? Tudo bem, ano passado também ele teve aquele episódio contra a equipe do Goiás, já passou, ele já se redimiu para com a torcida, tem muito crédito, porque se hoje o Vasco tá na Série A, a gente deve muito ao Léo Jardim, não só a ele, a todos os outros jogadores, mas a gente deve muito também ao Léo Jardim, que fez várias defesas, permitindo que o Vasco chegasse na última rodada com chances reais de permanecer na Série A, e foi o que aconteceu. Então, vamos abraçar o Léo Jardim, vamos apoiá-lo, lembrando que o Kehler acabou de chegar, ele não era unanimidade lá no Inter. O Vasco da Gama vai emprestar o Alexander para o Ipiranga do Rio Grande do Sul, tá, galera? E aí, com essa situação, o Kehler é o novo reserva imediato, então vamos apoiar o Léo Jardim. Só que é o seguinte, o Vasco martelou, água dura, tanto água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Galera, aí o seguinte, o homem tá louco para jogar, quer muito jogo, né? Dimitri Payet. O Dimitri Payet, vocês estão acompanhando a jogada aí, no início da jogada já tentou, finalizou, o goleiro fez a defesa, a bola voltou para ele puxou para o lado esquerdo, o zagueiro estava na caça dele, aí não teve jeito, né? Deixou o zagueiro no chão, deu aquela rabiscada, deu um tapa, o goleiro só olhou, a bola bateu numa trave, foi morrer lá do outro lado do gol, golaço do Dimitri Payet, que se emocionou e emocionou muito. Nesse instante era o gol da vitória do Vasco, ali já estava já nos acréscimos do segundo tempo, o Payet subiu ali na beira da arquibancada para comemorar com a torcida, vocês estão observando, se emocionou, chorou, né, comemorando o gol do Vasco. Então assim, o francês, além de já ter se tornado muito brasileiro, já está se mostrando um grande vascaíno de alma, né? Um vascaíno de alma, o cara que faz um gol e chora, né, gente? Isso é muito bacana, é muita emoção sendo colocada para fora. E escrevam o que eu tô falando, esse ano tem tudo para ser o ano do Dimitri Payet. Só que aí, galera, o árbitro, não cansado de fazer cagadas no plural, desculpa a palavreada, porque a gente fica chateado que fizeram com a gente ontem. Aos 50 e todos do segundo tempo, já tinha até estourado o tempo de acréscimo que ele tinha dado, a partida iria até 53. Aos 54 do segundo tempo, pênalti para o Bangu, mais polêmico ainda, né? Nessa entrada aí do Guilherme Medel aí, que foi, na minha opinião, foi ombro a ombro, né? Enfim, garfou o Vasco, pênalti para o Bangu conseguiu empatar a partida. Então, assim, uma coisa está escancarada. Esse cidadão, Tarcísio Pinheiro Caetano, ele foi ontem para Brasília para apitar o jogo do Vasco? Não, não foi. Ele foi para Brasília com uma única missão, de não deixar o Vasco ganhar. A gente começa a levantar uma questão aqui. Não estou acusando ninguém, é só um parêntese, tá? A gente começa a levantar uma questão, porque a gente entra nas casas de aposta. Eu sou um cara que gosto muito de fazer aposta, vou falar a verdade para vocês. Só que eu faço consciente, óbvio, dentro da realidade. Estavam pagando R$1,33... Não, real não. Estavam pagando 33 centavos na vitória do Vasco. Só. Antes do jogo, estavam pagando R$6 na vitória do Bangu.
E quando o jogo se iniciou, estavam pagando R$8 na vitória do Bangu. E o engraçado é que na primeira falta do jogo, que o juiz estava esperando acontecer isso, um pouquinho mais dura, ele já foi e já deu vermelho direto pro Jair. Então tá escancarado a intenção de prejudicar o Vasco. Estava escancarado que o Vasco ontem, entre aspas, não podia ganhar. Aí a gente vê o Mulambo fazendo uma partida ridícula, horrível, diante a Portuguesa, onde empatou por 0-0 no sábado. A gente vê o Botafogo perdendo para o Boa Vista na última rodada, derrapando. A gente vê o Fluminense também derrapando. E o Vasco ontem seria o líder da competição. Tudo bem que é o Campeonato Carioca, é a Taça Guanabara, né? Depois a gente chama de Taça Guaraná, não é à toa, né? Olha o nível da arbitragem. Por isso que o Ramon Dias falou, eu pensei que a arbitragem era mais profissional, não acreditei. O Ramon Dias falou ontem, né, eu não acredito que escalaram esse árbitro, né, que a federação escalou esse árbitro. Só que o Ramon Dias tem que entender que o problema não é a federação escalar o árbitro, não. O problema aqui no Brasil é justamente as federações, né, e justamente os árbitros e mais essa questão envolvendo casas de aposta. Então, fica no ar essa questão. Aí, dito isso, a partida acabou empatada pelo placar de 2-2, né? Vamos virar a chavinha, vamos mudar de assunto, galera. Tem muita notícia para trazer para vocês. Segue a arte aí na tela, né, das partidas aí dessa quarta rodada do Campeonato Carioca, válida pela Taça Guanabara. O Botafogo venceu o Sampaio Corrêa por 2-0 no sábado. A Portuguesa empatou com o Flamengo no sábado por 0-0. O Madureira venceu ontem o Volta Redonda por 3-1. O Vasco empatou com o Bangu por 2-2 ontem também. E o Fluminense venceu o Nova Iguaçu pelo placar de 3-0. E hoje, 8h30 da noite, encerrando a rodada, Audax e Boa Vista, né? É a última partida da quarta rodada da Taça Guanabara. Aí a tabela, meus amigos, ficou da seguinte forma. O Fluminense é o primeiro colocado com 10 pontos, o Botafogo é o segundo com 9, o Vasco é o terceiro com 8. A Portuguesa vem em quarto com 7 pontos, perdão. O Nova Iguaçu é o quinto colocado também com 7, o Boa Vista é o sexto com 6, o Madureira é o sétimo também com 6 pontos, o Urubu é o oitavo colocado com 5 pontos. O Volta Redonda, o Bangu e o Sampaio Corrêa, todos eles estão com 1 ponto. Nono, 10º e 11º colocados. E o Audax, sem nenhum ponto somado, é o último colocado, é a lanterna da competição até o momento. Agora, meus amigos, virando a chavinha, é o seguinte, hein? Olha só, é do Vascão, isso mesmo, né? Segundo a imprensa lá da Argentina, já cravou. Juan Esforza é do Vascão, o GE. Globo também já cravou, só o Vasco ainda não anunciou, até mesmo o próprio News Old Boys já anunciou, né? Juan Esforza é do Vascão, já o Vasco e o atleta já estão trocando, fazendo a troca de documentos, né, para sacramentar aí essa transação. Então agora nós temos aí, né, mais um jogador para volância, para o meio campo, né, com a chegada de Pablo Galdames, o chileno. Segundo a imprensa afirmou, Galdames chegaria aqui no Vasco para fazer a função de camisa 5, de primeiro volante, de volante mordedor, e Juan Esforza, né, chegaria para fazer ali a função do Marlon Gomes, né? Ali vamos botar assim um camisa 8, né? Aquele cara que marca, que sabe sair jogando, que ajuda o camisa 10 a armar a jogada, mas que também ajuda o camisa 5, né, a compor a segunda linha de 4 no momento defensivo. Então esse seria ali o papel do Juan Esforza. Agora eu tô feliz, galera. É do Vascão. Esse jogador, eu acredito que vai mudar assim o nosso meio-campo de prateleira, tá? Não sei se é um cracaço, mas eu tenho certeza, pelo pouco que eu acompanhei dele, que eu já pesquisei, que eu busquei dele, alguns jogos que eu de vez em quando eu assisto alguns jogos do Campeonato Argentino, que eu já vi do News Old Boys. Juan Esforza tem tudo para se dar muito bem com a camisa do nosso Vasco. Então seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo aí aqui ao Vasco, Juan Esforza, novo camisa 8 do Cruz Maltino, né? O argentino de 21 anos. Aí com essa situação, o Ramon Dias, esses dias, numa entrevista coletiva, foi bem taxativo, né? Afirmou que o Vasco precisa de jogadores experientes para equilibrar o elenco, porque o nosso treinador entende que tem muitos jogadores mais novos ou com menos experiência, rodagem de carreira, de vida, convivência de carreira e de vida. Com essa situação, né, o Ramon Dias entende que o nosso elenco precisa sim de jogadores mais experientes. Com isso, a gente viu aí chegar nos últimos dias, né, o Vitor Luiz com 30 anos, jogador bastante rodado, né, chegou também ao Vasco o goleiro Kehler com 27 anos, não é rodado, mas já tem seus 27 anos, jogou lá na Chapecoense, foi titular, jogou no Internacional de Porto Alegre, também foi titular, depois jogou no banco, e agora chega no Vasco para ser o reserva do nosso goleiro aí, Léo Jardim, né, galera? Então vamos lá, a média de idade hoje do nosso Vasco tá girando em torno de 25 a 26 anos, para ser aí mais exato. Então, hoje, né, nessa temporada, o Vasco já contratou os seguintes jogadores: o Pablo Galdames, 27 anos, o Vitor Luiz, 30 anos,
o Robert Rojas, 27 anos, João Vitor, 25 anos, Adson, 23 anos, o goleiro Kehler tem 27 anos, o David Correia, 28 anos, e agora o Juan Esforza, que acabou de ser sacramentado, 21 anos de idade. Então observem que tirando o Juan Esforza e o Adson, que são os mais novos dessas contratações, todos os outros atletas têm uma média de 25 anos de idade aí, né? Tirando aí o João Vitor também, todo mundo na casa de 27 a 30 anos. Então, vamos aguardar o que virá por aí. Lembrando, atletas que ainda estão no radar do nosso Vasco, a gente conta aí, né, numa lista com os seguintes nomes. O Luciano Rodrigues, tem 20 anos, uruguaio, ótimo centroavante. Temos também o chileno Alexander Aravenas, que tem 21 anos, né? Temos também aí o Franco Gonzalez, especulado aqui no Vasco também, o camisa 10 do Peñarol, uruguaio, tem 19 anos, é bastante novo. Tem a situação aí também do Alan, né, ex-vascaíno, especulado no Botafogo, disse que vai ficar na Europa, mas estava até de certo modo aqui especulado no Vasco. Esse tem 33 anos, né? E tem aí também o Marcelo Estigarribia, né, o atacante argentino de 27 anos. Então esses são os nomes que estão sendo ventilados aqui no Vasco. E surgiu hoje também, né, o nome do atacante Léo Batistão, né? Ele que está jogando no Almeria, lá da Espanha, né, galera? E ele também já tem seus, deixa eu ver aqui, seus 31 anos. Então a gente observa que o Vasco aos poucos vem tentando aumentar a sua média de idade, né, para aumentar aí a experiência do nosso elenco nessa temporada, né, para dar uma mesclada no nosso elenco, né, galera? Agora é o seguinte, né, a situação de Pablo Verratti. Você já observa a arte aqui na tela? Isso mesmo, segundo aí o jornalista argentino, deixa eu ver aqui, César Luiz Merlo, né, do TIC Esportes, né, afirmou que Pablo Verratti está muito próximo de renovar com o Vasco, e a gente sabe disso. É que tem gente aqui da mídia do Brasil que gosta de dar uma certa tumultuada nos bastidores do Vasco, alegando que o Verratti vai sair, que o Grêmio vai fazer proposta, de que não renovou, que o Verratti quer um valor e a SAF não quer pagar e não sei o que. Então já está apurado, né? Segundo aí o jornalista César Luiz Merlo, né, do TIC Esportes, o Verratti vai sim renovar com o Vasco, que é o que eu já estou falando para vocês aqui já há mais de meses, né? Vai renovar, fiquem tranquilos, ele é do Vasco, ele gosta do Vasco, gosta de morar no Rio, tá adaptado, né? Já caiu nas graças da torcida, né? O salário em dia, não tem por que Verratti sair do Vasco hoje, sinceramente, galera. Agora é o seguinte, hein? Uma outra notícia que surgiu hoje pela manhã. Lucas Piton. O Vasco tá pagando aí a Elenco Esportes, né, em relação ao atleta Lucas Piton, que foi comprado junto ao Corinthians. Na ocasião, o Vasco comprou 60% dos direitos dele. Ou seja, Lucas Piton, até entrar em campo ontem, ele tinha entrado em campo 49 vezes com a camisa do Vasco. Só que tem uma cláusula automática no contrato dele para com o Corinthians e com o Vasco, que é o seguinte: quando ele atingisse 50 jogos com a camisa do Vasco, o Vasco seria obrigado a comprar mais 20% dos direitos econômicos do lateral esquerdo. Então, com isso, o nosso Cruz Maltino terá que desembolsar mais 5 milhões e 300 mil reais para adquirir esses 20% a mais, né, dos direitos econômicos do nosso lateral esquerdo, Lucas Piton, ficando então agora o nosso Vasco com 80% dos direitos econômicos do lateral esquerdo. Então agora a SAF do Vasco vai ter que pagar aí mais 5 milhões e 300 mil reais por mais 20% dos direitos de Piton, e agora o nosso Vasco também vai ficar com 80% dos direitos dele. Isso é bom, tá? Isso é bom, sabe por quê? Álvaro Silva, mas é bom, o Vasco tá gastando mais dinheiro em vez de contratar mais jogador. Não, galera, não é isso. Sabe por que isso é ótimo? Uma coisa é fato, o Piton, se arrebentar no Vasco esse ano, eu acho muito difícil ele permanecer no Brasil de novo. Ano passado, a diretoria do Vasco já fez um esforço enorme para manter ele, porque o Ramon Dias não queria que o Vasco perdesse nenhum jogador, né? Porque, garanto para vocês, se o Vasco ano passado tivesse bem na janela de transferências no meio do ano, se o Vasco não tivesse correndo risco de cair nenhum, o Piton já teria sido vendido no ano passado. Eu aposto com qualquer um de vocês. Ele só não foi vendido porque chegou o Ramon Dias e bateu o pé e falou: não quero que saia ninguém e preciso que chegue 5, 6 reforços para ontem para resolver. E foi o que aconteceu. Não saiu ninguém, aí chegaram vários jogadores, aí chegaram Praxedes, Medel, Payet, Verratti, né, vários atletas para ajudar a gente a permanecer na Série A. Então, com isso, se a gente fizer aí um bom início de campeonato esse ano, brasileiro, e se chegar no meio da temporada o Piton estiver voando, não se espantem se ele for vendido no meio dessa temporada ainda, ou no fim do ano. Com isso é muito bom, porque o Vasco agora vai ficar com 80%. Ou seja, se o Vasco vendesse o Piton lá atrás, o Corinthians
né? O Vasco só ficaria com 60%, ou seja, se o Vasco vendesse o Piton por 10 milhões de euros, o Vasco só ia ficar com 6 milhões de euros. Hoje não, se o Vasco vender o Piton por 10 milhões, o Vasco fica com 8 milhões. Então, observem que já melhorou aí essa situação numa futura venda do nosso lateral esquerdo. Meus amigos e minhas amigas, agora é o seguinte, né? Como eu já acabei de mencionar para vocês, o outro atacante que começou a ser especulado aqui nos bastidores do Vasco da Gama hoje pela manhã é o atacante Léo Batistão, né? Ele que é brasileiro, nascido na Baixada Santista, em Santos, né? Ele que é natural ali do estado de São Paulo. Tá jogando lá no futebol espanhol, na La Liga, na Série A do Campeonato Espanhol, pela equipe do Almeria, né? Já teve passagem por várias equipes, até mesmo pelo Atlético de Madrid. Jogou agora em 2021 na equipe do Santos, né, galera? Então, ele foi ventilado aqui no Vasco. Fato é que ele tem 31 anos. Nessa temporada entrou em campo 18 jogos e marcou 4 gols aí, o atacante Léo Batistão, né? Aí o empresário dele hoje pela manhã afirmou que não foi procurado em nenhum momento pelo nosso Vasco. Vamos aguardar para a gente ver o desfecho dessa situação. Eu, sinceramente, não tenho nada contra o Léo Batistão. Já até acompanhei ele quando ele jogava com a camisa do Santos aqui no Brasil, mas eu acho que dá para o Vasco buscar um jogador melhor, galera, com todo respeito, dá sim para o Vasco buscar um jogador melhor, porque você trazer aí um outro Sebastião Ferreira 2.0, não sei se vai mudar muito aí a questão de fazer sombra pro Verratti. Com todo respeito aí ao Sebastião Ferreira, até o próprio Léo Batistão, que eu acho que ele é bem melhor que o Sebastião Ferreira, tá? O Léo Batistão é bem melhor que o Sebastião Ferreira, mas eu acredito, só minha opinião, que dá pro Vasco buscar nomes aí um pouco melhores no mercado. Também não é de todo ruim, mas vamos aguardar o desfecho dessa situação. Agora, galera, é o seguinte, o Maraca é nosso. Como assim, Álvaro Silva? Não tô falando do Maracanã de agora, não. É o seguinte, galera. Acompanhe essa foto na tela, vocês já estão acompanhando? Essa foto significa que ontem completou 73 anos que o Vasco ganhou o primeiro campeonato carioca da história do Maracanã. Isso mesmo, o Vasco é o primeiro clube a vencer um campeonato carioca no Maracanã, e isso aconteceu no ano de 1950. Para quem não sabe ou de repente fugiu da escola, 1950 foi o ano a qual foi realizada a primeira Copa do Mundo aqui no Brasil, e o Maracanã foi construído para essa Copa do Mundo, tá, gente? Então, muita gente não sabe, mas São Januário foi construído em 1927, 23 anos antes do Maracanã. Aí lá em 1950 construíram o Maracanã para a Copa do Mundo, e aí o nosso Vasco da Gama se sagrou como o primeiro campeão carioca do Maraca. Galera, é o seguinte, só pra gente registrar, viu? Essa partida foi 2-1 pro Vasco na final, com gols aí do grande ídolo do nosso Vasco, Ademir Menezes. Agora sim, virando a chavinha, galera, é o seguinte, né? Um outro jogador que completou aniversário aí foi foi no sábado, tá, gente? Foi o Adilson, completou 76 anos nesse sábado, jogava no nosso Vasco como ponta de lança, né? Na verdade era ponta, antigamente falava ponta de lança, né? Atuou 141 partidas com o nosso Vasco, marcou 16 gols, e ele aí, galera, que foi irmão do Almir Pernambuquinho, né? Um grande também ídolo aqui do nosso Vasco, e o Adilson também viu, né? Jogou também com o nosso Bob Dinamite. Então, parabéns ao Adilson, que completou 76 anos. E já pegando o gancho, sabe quem está completando aniversário hoje? Simplesmente nada mais, nada menos, senão o maior, um dos maiores centroavantes da história do Vasco da Gama. Sabe de quem eu tô falando? Do baixinho Romário. Isso mesmo, o Romário tá completando 43 anos nessa segunda... Caramba, Romário, te deixei novinho, hein? Tá completando 53 anos nessa segunda-feira, gente. O Romário teve 3 passagens pelo nosso Vasco. Ele jogou de 1995 a 98 com a camisa do Vasco. Depois retornou no finalzinho de 1999, aonde jogou no nosso Vasco até 2002, tá? Depois saiu do Vasco, rodou, voltou em 2005, aonde jogou com a camisa do nosso Cruz Maltino até 2007. Né? Ele jogava como centroavante, jogou 406 jogos com a camisa do nosso Vasco, marcou 326 gols, olha que números, né? E 57 assistências. É o segundo maior artilheiro da história do Vasco da Gama e o maior artilheiro do Vasco da Gama no século XXI, tá, gente? Ou seja,
Dos anos 2000 para cá, Romário é o maior artilheiro da história do Vasco da Gama. Dos anos 2000 para lá, contando toda a história do Vasco, ele só fica atrás do nosso eterno camisa 10, Roberto Dinamite. E questão de título, né, dispensa comentários. Ele ganhou Campeonato Carioca, Taça Rio, Taça Guanabara, Campeonato Brasileiro, ganhou Mercosul, Libertadores, né? Ganhou tudo com a camisa do Vasco, né? Só não ganhou a Copa do Brasil. O resto, o baixinho conquistou tudo com a camisa do nosso clube e está no hall, né? Está no hall, no hall foi bom, hall é o goleiro. Está no hall dos melhores jogadores da história do nosso Vasco da Gama. Então, parabéns ao nosso baixinho Romário. Galera, agora é o seguinte, hein? É o nosso Vasco da Gama, junto ao Atlético Paranaense e o São Paulo, encabeçaram aí um pedido junto à CBF. Tá? Que pedido é esse, Álvaro Silva? É o seguinte, o regulamento da CBF é que atualmente só podem ser relacionados 7 jogadores por partida, tá? Relacionados, ou seja, ou no banco ou jogando. Somente 7 estrangeiros podem ser relacionados. O Vasco, junto ao São Paulo e o Atlético Paranaense, encabeçando esse pedido, protocolaram um pedido de forma oficial na última sexta-feira junto à CBF para que esse número passe a ser para 9 jogadores estrangeiros. Sinceramente, eu acho que podia pedir para logo ser 10 jogadores estrangeiros ou já liberar logo também, porque assim, você vai contratar jogador aqui no Brasil, qualquer jogador perna de rato tá valendo muito dinheiro. Aí você vai contratar qualquer jogador mediano, tem que trazer de fora. Aí de fora tem limite, aí fica difícil, o campeonato nunca cresce, porque a gente vê o campeonato espanhol, o que mais tem é gringo. O campeonato alemão, o que mais tem é gringo. O campeonato inglês, mais gringo ainda, né? E aí, o campeonato italiano, idem. E aqui no Brasil tem essa limitação. Então fica difícil, porque agora a gente vê os clubes começando a se reestruturar financeiramente, o nosso produto melhorando dentro de campo, né? O campeonato brasileiro está ficando cada vez mais competitivo. Com essa situação, a gente precisa aí liberar que mais gringos venham atuar aqui no Brasil para a gente elevar aí o nosso nível de qualidade, senão vai ficar difícil. Se a gente ficar limitando o número de jogadores estrangeiros, né, a gente não vai ter qualidade dentro de campo. Meus amigos e minhas amigas, então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu fico por aqui, valeu? Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!